Olá, boa noite. Mais uma semana de um devocional maravilhoso. A paz de Cristo, depois de uma mensagem poderosa, estamos iniciando a segunda milha e eu quero te falar sobre 7 princípios para nós começarmos essa segunda milha que não deve faltar na vida de nenhuma pessoa. São 7 disciplinas para viver bem, motivado e apaixonado por Deus e pela vida. Se encontra em 1 Reis, capítulo de número 19, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, mas depois você pode ler todo o capítulo. Diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer da tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Este, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, ou de uma figueira, e pediu-lhe para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio, segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiada longa será a viagem. Olha, a segunda milha será longa, mas muito mais interessante. Quase que Elias, ele para na primeira milha. Agora o momento da segunda milha seria assim mais interessante, mais longa e com mais experiência. Mas para isso Deus agora estava preparando através do anjo, ensinando ele como que ele pode se preparar para enfrentar essa segunda milha. E assim será comigo e com você. Eu quero falar 7 disciplinas para viver bem, motivado e apaixonado por Deus e pela vida. Essa mensagem veio, o Espírito Santo me falou, quando no domingo de manhã eu estava caminhando ali no Linhão, continuação do anel viário, ali para cima da casa do pastor João, caminhando e a mente livre, e aí o Espírito Santo foi falando dessas 7 disciplinas para viver bem, motivado, apaixonado por Deus e pela vida. Primeira disciplina: precisamos de uma boa noite de sono. Motivo da exaustão de muitas pessoas é porque ela não dorme como precisa dormir. Dizem os cientistas que é necessário aproximadamente de 7 a 8 horas de sono. É um desafio para nós, mas é necessário. Olha que diz o versículo de número 5: e deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha só, versículo 6, a parte B: tendo comido e bebido, tornou a deitar. Elias precisava primeiro ter um bom sono. Então lembra bem, precisa de uma boa noite de sono. Hora para deitar e hora para acordar. Segunda disciplina para viver bem: precisamos de nos alimentar bem. Comer bem, não é comer muito, mas comer bem. Olha que diz o versículo de número 5, a parte B: e disse-lhe: levanta-te e come. O 6, a parte B: tendo comido e bebido. A importância de nos alimentarmos bem. Terceira disciplina para viver bem, motivado, apaixonado por Deus e pela vida. Diz assim: precisamos de exercício físico. Não podemos viver uma vida sedentária. Na batalha espiritual isso faz uma grande diferença. Versículo de número 8, diz assim a parte B:
Levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só, aí Elias estava preparado, porque fisicamente também ele estava, joinha. Como é que está a sua condição física? Quarto, disciplina para viver bem, motivado, apaixonado por Deus e pela vida, precisamos de uma vida devocional diária com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Olha que diz o versículo 9, a parte B, diz assim, aliás, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que faz aqui Elias? Elias precisava de ter tempo com a palavra do Senhor, as disciplinas espirituais, a palavra, a oração, a consagração, um tempo de qualidade com o Senhor, o famoso TSD. Outra disciplina para viver bem, precisamos nos silenciarmos para ouvir a voz de Deus, acalmar a nossa alma. Elias estava muito movimentado, muito agitada a sua alma. Diz o versículo 11 e 13, olha que diz assim: ao que Deus lhe disse: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? A voz do Senhor, ela é suave muitas vezes. Nós somos pentecostais, nós somos pessoas do vento, somos pessoas da tempestade, somos pessoas do fogo, olha, mas também somos a pessoa também do silêncio, onde a gente para acalmar nossa alma e ouvir a Deus, ouvir o Senhor. Então precisamos nos silenciarmos para ouvir a Deus. A nossa alma precisa estar quieta, descansada. O sexto princípios para vivermos bem, motivado, apaixonado pela vida e por Deus, é que nós precisamos de amigos, precisamos ter amizade, precisamos de amigo para conversar, para rir, para chorar, para desengasgar, para realizar coisas junto. Olha só o que diz o versículo de número 14, respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei, e busco a minha vida para matarem. Senhor, só eu sozinho. Você precisa ter amigos. Elias achou que sozinho ele podia fazer muitas coisas. Mas aqui um dos princípios, olha, a gente precisa ter amigo para desengasgar. Eu tenho muitos amigos para conversar, para chorar, para desengasgar, para rir junto. Precisa. Elias, ele se isolou, é aquele não espiritual, ele é espirituoso, né? É eu e Deus, mas Deus também compartilha pessoas para o nosso volta. Sétimo princípio e último, para viver bem, viver apaixonado e motivado por Deus e pela vida, é que precisamos de um propósito claro, pelo qual vale a pena viver. Versículo 15 diz assim, e 16: então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, quando lá chegares, ungirás a Azael para ser o rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirá para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá para ser profeta em teu lugar. Olha só,
Então Deus agora deixou claro, olha, você precisa fazer isso, um propósito, você precisa ter um propósito claro para a sua vida que te motiva, ou seja, um sonho, ou uma visão, ou um desafio. Você precisa ter um sonho que te motiva, que te encoraja, sabe? Que vale a pena viver, que seja o combustível para você, então, ser encorajado a continuar apaixonado. Deus falou, olha, eu vou te dar um sonho, vou te dar uma visão, vou te dar um propósito, um significado para a vida. Precisamos disso, esses 7 princípios, né? Você precisa de um sonho, um propósito pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, vida ministerial, para a sua vida para viver. Qual que é o propósito que você vive hoje? Lembra bem, então, para que... Falei hoje 7 disciplinas para viver bem, motivado e apaixonado por Deus e pela vida. Primeiro, precisamos de uma boa noite de sono. Segundo, precisamos nos alimentar bem. Terceiro, precisamos de exercício físico. Quarto, precisamos de uma vida devocional diária com Deus. Quinto, precisamos nos silenciarmos para ouvir a voz de Deus. Sexto, precisamos de amigos. E 7, precisamos de um propósito claro pelo qual vale a pena viver. Amém? Viva a sua vida para Deus. Quero orar e abençoar a sua vida. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não nos deu uma vida, mas o Senhor nos deu uma vida abundante, e nós precisamos aprender a viver essa vida, Pai, para que a exaustão, para que o desânimo, para que o estresse, para que a depressão, para que, ó Deus amado, ó Deus, as coisas pesadas não venham, ó Deus, nos influenciar. Pai Celestial, tira agora todo o peso, toda a pressão. Deus, que o seu filho e sua filha entenda que ele é crente, mas ele é gente, e gente tem necessidade de todos esses princípios, Senhor amado, e alguns mais que o Senhor tem na sua palavra. Pai, eu quero agradecer o Senhor, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tirou o peso da minha vida, Pai, ó Deus, e está tirando o peso da sua igreja, Pai, para que nós possamos ter essa segunda milha, ó Deus, com satisfação, com prazer, com expectativa, que dias melhores virão, e o melhor ainda está por vir. Isso é só o começo. Deus abençoe sua vida e toda a sua casa, em nome de Jesus.